Panorama da carta de Paulo aos Gálatas. A carta é escrita por Paulo, chamado apóstolo, não por homens, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai. Ele deseja que graça e paz esteja com os irmãos da Galácia. A causa da carta é clara, não há outro evangelho, nem que seja dado por anjos, é anátema. O evangelho de Cristo é único, e assim temos o primeiro capítulo. No capítulo 2, Paulo conta sobre sua viagem a Jerusalém com Barnabé e Tito, onde ele encontra Cefas, Tiago e João, considerados como colunas da igreja. E ele vai tratar de um tema principal, a justificação pela fé. Ele conta inclusive um triste episódio em que teve que repreender Pedro e Barnabé pela sua hipocrisia. O capítulo 2 é claro, somos justificados pela fé. Paulo inicia o capítulo 3 chamando os Gálatas de insensatos. Eles não se lembravam de Abraão que creu e isso lhe foi imputado para a justiça? E em Abraão foram abençoados todos os povos. Por isso não há judeu, nem gentio, ou escravo, livre, nem homem ou mulher. Na verdade, todos são um em Cristo. E é assim que somos todos descendentes de Abraão. Paulo então conclui seu capítulo 3, mostrando que a função da lei era nos guiar até Cristo. No capítulo 4 ele diz que foi na plenitude dos tempos que Deus enviou seu Filho, fazendo de escravos filhos adotados, conhecidos por Deus, que podem dizer Abba Pai. Até que Cristo fosse formado neles, Paulo relembra então a história de Isaac e Ismael, o filho da promessa e o filho da escrava, e traz detalhes como os de Agar e Sara, Monte Sinai, a Jerusalém atual e a Jerusalém lá de cima. Paulo encerra o capítulo 4 dizendo que nós somos filhos da promessa, como Isaac, e não filhos da escrava. Cuidado com quem diz qualquer outra coisa, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Para a liberdade vocês foram chamados, sejam servos uns dos outros, não se devorem. Andem no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. É assim que o capítulo 5 termina com a lista de virtudes do fruto do Espírito. Levem as cargas uns dos outros e não se cansem de fazer o bem, assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Por isso eu, Paulo, que trago as marcas de Jesus no meu corpo, escrevo para vocês de próprio punho, com letras tão grandes. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. É assim que Paulo encerra o capítulo 6 e sua carta aos Gálatas.